A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, tudo bem? Tem uma palavra de Deus para compartilhar com vocês. O livro é de Atos, capítulo 9. Vou ler do versículo 1 ao 3. O tema que está aqui na minha Bíblia está marcado assim: a conversão de Saulo. E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita. Ele se refere àquela seita, são pessoas que seguiam o Senhor Jesus Cristo, aos cristãos. Quer homens, quer mulheres, os conduzissem presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Glória a Deus. Eu vou ler até aqui, que é a parte que eu quero falar aqui, é do versículo 3. Que no caminho, que o apóstolo, antes de ser apóstolo, né, que Saulo estava indo para prender os discípulos, ou as pessoas que seguiam o Senhor Jesus, no meio do caminho, ele encontrou o Senhor Jesus. No meio do caminho, um resplendor de luz entrou no caminho dele. Onde eu quero chegar, onde Deus tem uma mensagem para nos entregar, que a partir do momento que essa luz, que é Jesus, entrou no caminho de Saulo, tudo mudou. Ele, de pecador, de perseguidor de cristão, ele passou a ser perseguido por amor a Cristo. De condenado, ele passou a ser salvo. Então, num caminho de trevas que ele andava, ele passou para um caminho de luz. Como um dia eu andei em trevas, um dia Deus entrou no meu caminho, eu passei para um caminho de luz, um caminho com Jesus. Esse é o poder de Jesus. Quando Jesus entra em nossa vida, quando ele nos cerca no caminho, a história muda, a vida muda. O que era tristeza se torna felicidade. O que era treva se torna luz. O que era condenação se torna salvação. O que era morte se torna vida eterna. Então, meu irmão, minha irmã, para aquele que ainda não se converteu ao Senhor Jesus, e ainda dá tempo, Jesus ainda pode encontrar, Jesus ainda pode brilhar a luz para uma pessoa. Às vezes, não acreditamos que alguém possa se converter. Às vezes pensamos erradamente, achando que aquela pessoa ali não tem mais chance, já está entregue, né? Como até tem pessoas que falam, o final ou é cadeia ou é caixão. Mas para Deus, nada é impossível. O Senhor Jesus, ele pode entrar no caminho em forma de luz e mudar. No que a gente pensa que não tem chance de acontecer, para Deus tem chance. Para Deus nada é impossível. Para Deus todas as coisas são possíveis. E sobre essa passagem aqui de Saulo, eu resolvi falar sobre ela porque provavelmente ele, como sendo um perseguidor, né, que prendia todas as pessoas que falavam o nome de Jesus, todos que proclamavam o Senhor Jesus Cristo, ele prendia. Então quem imaginaria que ele um dia ia se converter? Não tem como imaginar. E assim hoje é. Como aquelas pessoas que a gente pode olhar e falar, aquelas que estão entregues nas drogas, em coisas erradas, sabe que a pessoa, por enquanto, não quer nada com Deus, e de certa forma acaba a gente achando que não vai ter chance, né? Às vezes é um familiar da gente, às vezes é um ente querido, mas eu tenho uma palavra de Deus, né? Deus pode mudar o caminho. Para Deus nada é impossível. O apóstolo Paulo, quando Jesus encontrou, mudou o seu caminho, ele foi um dos que mais trabalhou para o Senhor Jesus. Logo após a sua conversão, ele pregando a palavra do Senhor Deus,
Ele fundou várias igrejas, vários ministérios. Ele foi um dos que mais escreveu cartas no Novo Testamento, 13 cartas, que foi o apóstolo Paulo. Então, quanto à vida, há chance, né? O apóstolo Paulo se converteu tarde e foi um dos que mais trabalhou para o Senhor Jesus. Às vezes tem pessoas que estão convertidas há um tempão e não fez uma obra para o Senhor Jesus. Eu quero dizer aqui que todo mundo tem chance, tá? Não vamos julgar as pessoas pela aparência. O discípulo Ananias, mais para frente, quem lê depois vai ver. O Saulo ficou cego e o Senhor Jesus usou o discípulo Ananias para ir curá-lo. E para ele voltar a enxergar. E Ananias questionou Jesus sobre ir lá, mas ele é um perseguidor. Ele tem cartas que podem prender todo aquele que fala o seu nome. Mas o Senhor Jesus já tinha ido visitar ele em visão. O apóstolo Saulo. O Saulo já sabia que Ananias ia lá encontrar com ele e ia curar ele. Também serve para nós, quando Deus pôr na nossa mente para falar para alguém de Deus, não pense em você mesmo, mas aquele não adianta falar, porque aquele não tem chance. Tem chance sim. Quando Ananias questionou Jesus, Jesus falou: Ananias, mas esse daí é um vaso escolhido. Então hoje, se observamos alguém que está afundado no pecado, ainda pode ser que seja um vaso escolhido por Deus. Ele pode mudar. Deus pode entrar no caminho dele em forma de luz e usar você, meu irmão, para ir curá-lo, para resgatar a vida daquela pessoa ali, para falar de Deus para ela. E ela vai voltar a enxergar, como aconteceu com o apóstolo Paulo, que antes era Saulo, né? Antes de se tornar apóstolo. Amém? Quanto à vida, há chance, irmão. Quanto à vida, há chance. Às vezes é difícil, às vezes não. Sempre vai ser difícil sair de vícios, sair do pecado. Não é fácil. Mas eu conheço bem esse caminho aí. Sofri muito nesse caminho. Graças a Deus, Deus um dia brilhou na minha vida e mudou meus caminhos. E é só Deus para tirar de certas coisas. Eu quero orar por vocês. Senhor meu Deus, Pai Todo-Poderoso, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, Pai, toda aquela pessoa, Pai, que hoje, Pai, está entregue em vícios, não consegue sair, vícios de droga, de bebida, de cigarro, Pai, tem vontade de sair, Pai, tem vontade de trazer a felicidade para sua casa, para sua família, porque faz coisas, Pai, que traz tristeza para casa, Pai, e se arrepende depois. Mas mesmo assim ainda não consegue sair. Mas eu sei, Pai, que para o Senhor nada é impossível. Em Marcos capítulo 10, versículo 27. E disse-lhe Jesus: para o homem é impossível, mas não para Deus. Para Deus todas as coisas são possíveis. Então, meu irmão, minha irmã, se está impossível hoje, para Deus não é impossível. Deus pode mudar o seu caminho. Deus pode brilhar em seu caminho e usar alguém para te curar, para te levar à bênção, que vai mudar a sua trajetória. A vida que era para a morte vai ser uma vida para a vida eterna. O que era tristeza vai se tornar alegria. Você vai levar alegria para o seu lar, vai levar paz para o seu lar, vai ser dias felizes com sua família. Não vai ser dia de tristezas, de rancor, de briga, de contenda. Vai ser dias felizes, dia de paz. O Senhor Jesus Cristo é o príncipe da paz. Que Ele, com sua poderosa mão, te proteja, te sustente. Que a paz do Senhor esteja sobre sua casa.
que os anjos da guarda estejam te protegendo contra todo o mal que se levanta contra a tua casa, contra a tua família, que sejam tudo repreendido e lançado nas profundezas do inferno, que toda retaliação, todo laço, todo embaraço, toda palavra contrária, palavra de maldição, oração ao contrário, seja repreendido em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O mal não vai prevalecer na tua casa. O mal não vai prevalecer na tua casa. A escuridão não vai prevalecer na tua casa. Na tua casa vai prevalecer a luz, que é o Senhor Jesus. A sua casa vai ter paz, vai ter alegria. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Senhor Jesus. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Glória a Deus. Irmão, fique com essa palavra. Se hoje tá difícil, tá sofrido, é ruim o arrependimento, é ruim a consciência pesada de fazer coisas que não deve. Mas Deus pode mudar esse caminho. Entrega teu caminho ao Senhor. Tudo Ele fará. Porque coisas boas o Senhor tem para nós. Vai falar que nem nossos olhos viu, nem nossos ouvidos ouviu o que Deus tem preparado para nós. Deus tem o melhor para mim, para você e para todos, aquele que aceita Ele como o Senhor e Salvador. Amém, meus irmãos? Que Deus esteja na sua vida, esteja na tua casa, te guardando, protegendo, iluminando seus caminhos, guiando seus passos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigado por aquele que ficou até o final do vídeo, que seja abençoado em nome de Jesus. Amém.